uma maneira da gente crescer enquanto pessoas, principalmente na vida em comunidade, à medida que a gente tem informações, né, informações de qualidade. Então, diante disso, o som melhorou, Rita? Rose? Alô, estão me ouvindo? Alô? Sim, o som está ótimo. Ótimo, acho que sem o fone fica melhor. Então, como eu ia falando, né? Então, assim, é por demais importante a gente ter informação de qualidade. Então, agradeço a oportunidade de a gente passar algumas informações, né, a respeito da saúde do homem, né? Nós estamos, né, no período do Novembro Azul, né? Então, é extremamente importante a gente começar a debater sobre a saúde do homem. A gente sabe que existem diversos programas de saúde da criança, saúde do idoso, da mulher, mas a saúde do homem especificamente, né, ele precisa ser mais debatido, precisa de mais programas de saúde pública, inclusive, que atendam essa parcela, né, da população, os homens. E aí é óbvio que não só seriam os homens da terceira idade, mas, né, os jovens, né, morrem muito por causas externas, né, e os de meia idade, a gente vai falar um pouco deles também, morrem por outras causas, e aí entram as doenças cardiovasculares, principalmente, e na terceira idade, os cânceres em geral, né? E é importante, então, esse Novembro Azul, para a gente, justamente, porque a gente tem que imaginar, né, de que nós, homens, nós vivemos cerca de 7 anos menos do que as mulheres. Esse é um dado muito importante, né? No ano de 2016, né, o IBGE mostrou que a expectativa de vida das mulheres era em torno de 79,3 anos. A expectativa de vida dos homens, 72,2 anos. Ou seja, nós vivemos 7,1 ano menos do que as mulheres. Daí a importância, então, desse tema. É óbvio que isso envolve as mortes desde os jovens por causas externas, como eu falei, os de meia idade mais por doenças cardiovasculares e os idosos por doenças, principalmente as doenças relacionadas ao câncer, né? Segundo dados do SUS, cerca de 76% das internações, né, por causas externas, por exemplo, são em homens, né? E aí existe um outro trabalho que fala do seguinte, que 1/3 dos homens nunca foram ao serviço de saúde, nunca procuraram uma consulta médica. E desses, né, metade acham que não precisa, tá? Então, e aí o Ministério da Saúde vem se preocupando muito com isso, tá? E os motivos têm sido os mais diversos, né? Como, por exemplo, medo de descobrir doenças, né? O homem geralmente não se cuida, né? Acha que não vai adoecer, né? Acham que são super-homens e que não devem adoecer, né? Alguns alegam questões de trabalho, né? A maioria ainda dos lares ainda são os homens, né? Que trabalham embora isso tenha mudado, mas eles alegam, então, por conta disso, do trabalho, de que não podem, não têm tempo de ir ao médico, né? Da mesma forma como alegam que não tem tempo de praticar atividade física, né? Ou de se alimentar adequadamente, tá? Então, todas essas coisas têm influenciado nesses índices de mortalidade, né? Muitos insistem em não se prevenir, como, por exemplo, em TFPs, né? E os mais jovens, né? E aí acarretam um índice maior de AIDS, de hepatite B e C, de sífilis, que trazem consequências para o resto da vida, né? Os homens bebem muito mais, fumam muito mais e usam de outras drogas, enfim, né? O homem tem essa taxa de mortalidade maior justamente por não se cuidar, né?
No caso dos homens de meia idade, como eu falei, né, o Brasil, apesar de ser um país do terceiro mundo, mas nós temos índices de mortalidade também parecidos com o primeiro mundo em algumas coisas, como o índice de doenças cardiovasculares, o índice de diabetes, né? Então, o homem não se cuida em ter uma alimentação adequada, aqueles que têm já uma ascendência familiar para o diabetes, ele desenvolve diabetes, todas as suas complicações, né, como insuficiência renal, hemodiálise, uma série de outros transtornos nesse sentido, e principalmente as doenças cardiovasculares. O índice de infarto do miocárdio, né, do infarto no homem, é muito grande no homem de meia idade, né? E nos idosos, principalmente a questão dos cânceres, né? E então, o que se busca, né, nesse Novembro Azul? Né? É a gente mudar essa consciência, né? A gente mudar a consciência do homem para que ele comece a diminuir esses índices, né? E aí entra o quê? Como se prevenir, né? Ou seja, a gente tem que mostrar de que ele não deve ir ao médico só quando está sentindo alguma coisa. A gente sabe que um índice muito grande de doenças podem ser preveníveis e outras, como os cânceres, e a gente vai falar do câncer de próstata, que tem 90% de cura, ele pode ser só essa cura de 90% quando diagnosticado no início. Então, ele não precisa esperar estar doente para ir ao médico. Realizar, então, aqueles exames de rotina, né? Dosar o colesterol, triglicerídeos, as enzimas cardíacas eventualmente precisam também ser vistas, né? Pelo menos uma vez por ano, aferição de pressão, acima dos 50 anos, pelo menos uma vez no ano, e fazer um eletrocardiograma, um teste de esforço, né? Precisam de hábitos de higiene pessoal também. O Brasil, principalmente o Nordeste, por exemplo, tem um índice de câncer de pênis muito alto, tá? Que tem a ver com uma higiene pessoal inadequada, né? A questão da alimentação, como eu falei, então a gente precisa dessa correção, a prática de exercício físico regularmente, né? E até outras questões que também vão influenciar em doenças, né? Ou seja, o homem precisa conversar, né, com sua parceira, com seus familiares sobre as questões que afligem o dia a dia, o estresse do dia a dia, né? O estresse hoje no mundo moderno hoje é algo natural, quase que impossível de você se livrar dele. Mas se você, então, não toma medidas para carrear esse estresse, transformar esse estresse numa energia boa, você acaba ficando doente. Então, você poder dividir isso com sua parceira, no caso dos homens, dividir isso com seus familiares, ou profissional de saúde também, é um fator que vai sobremaneira diminuir esses índices de afecções, né, de morbidade nos homens, tá? Então, eu finalizo essa primeira parte, então, sobre a importância do Novembro Azul, justamente dizendo isso, de que a gente precisa, os homens precisam ter uma consciência maior sobre sua saúde, consciência essa que as mulheres já o têm, tá? Acredito que o Ministério da Saúde precisa desenvolver políticas de saúde pública direcionado principalmente para o homem de meia idade, devido ao índice de mortes que também podem ser preveníveis, a exemplo do infarto, né, com melhoria dos hábitos de vida. Então, assim, o Novembro Azul tem essa importância. O Novembro Azul não é apenas chamar atenção para o câncer de próstata, mas também, principalmente, chamar atenção para a saúde do homem como um todo, tá? Eu combinei com a Rose de que a gente poderia abrir perguntas em tópicos, né? Então, assim, antes de passar especificamente para as questões da próstata, para o câncer de próstata, eu vou, e Rose que está mediando aí,
Então, a gente poderia abrir perguntas para esse tema específico que eu discorri agora, que é a importância do Novembro Azul. Doutor Paulo, a pergunta que nós temos aqui agora é o seguinte, é da Marilda Pereira. Por que a medicina já está tão avançada com a questão dos exames de imagem e ainda se faz exame de toque? Uma vez que o toque acaba sendo tão constrangedor. Sim, então, assim, essa pergunta ela vai ser respondida, né, no momento adequado, ali, quando a gente entrar no tópico câncer de próstata, né? Então, Rose, eu sugeria que a gente guardasse essa pergunta para o momento da próstata, e não sei qual é a sua sugestão, e a gente tirar dúvidas especificamente sobre essa questão, né, da relutância dos homens em se examinar, né, da relutância dos homens em ir fazer suas consultas. Então, a saúde do homem específico. O que você acha? Pois não, tá bom. No momento, a gente não tem pergunta nenhuma referente a esse tópico do senhor, então o senhor pode prosseguir. Pronto. Então, fica aí, então, essa mensagem, né, nesse primeiro tópico, né, de que a gente precisa mudar a cabeça, né, dos homens em relação a que eles não são super-homens, eles morrem muito mais e que, por isso, precisam se cuidar. E aí, para os homens de terceira idade, a gente tem algumas doenças, né? Além dessas cardiovasculares, e tem o AVC, por exemplo, que é uma doença muito incidente nos idosos, né, na terceira idade, que é o derrame cerebral, né, para ser mais específico, que tem a ver também com colesterol alto, com todas essas questões que podem ser preveníveis, né? Então, o AVC é uma doença que, com hábitos de vida saudáveis, atividade física, você pode evitá-los, né? E os cânceres, por que o idoso tem mais câncer? Esse é um conceito que a gente precisa entender. As células do nosso organismo, elas têm mecanismos de defesa, tá, para a multiplicação desordenada dela, que seria a proliferação contra o câncer. E à medida que a gente envelhece, esses mecanismos de defesa também envelhecem. Então, é por isso que é mais comum, não estou dizendo que não existe câncer de próstata em jovem, tá? Não existe sim, em criança tem câncer. Eu falei próstata, desculpa. Não existe câncer em criança, em jovem existe, mas é muito raro. É mais comum em idoso, justamente por conta de que esses mecanismos de defesa, eles também envelhecem. E aí, aquela célula que tem uma propensão, lá no DNA dela, já vem escrito lá de que ela pode virar câncer um dia. Então, quando ele está idoso, com a diminuição desse mecanismo de defesa, aquilo pode se tornar um câncer. Tá? E aí, falando especificamente da próstata, né, que é a base do tema e talvez seja a coisa mais importante nesse Novembro Azul, primeiro a gente precisa ver o que é a próstata. Tá? Primeiro, só homem tem próstata. A próstata, ele fica logo abaixo da bexiga, envolvendo a uretra, e a função da próstata é produzir aquele líquido seminal, que vai servir para alimentar os espermatozoides, né? Facilitar a migração deles, alimentá-los. Então, a função da próstata é sobre a atividade reprodutiva, tá? E ela é muito importante, então, para a reprodução humana. Tá? E a próstata, ela é acometida de 3 principais doenças. Tá? A primeira doença que ocorre nela, vou citar assim, as 3. A primeira, a prostatite, né? Vou organizar dessa forma. Primeiro, prostatite. O que é prostatite? O sufixo "ite" é de inflamação. Então, a prostatite é uma inflamação da próstata. Ela é comum em adulto jovem, né? Ou seja, homens aí da faixa etária de 30, 40 anos, que é uma inflamação da próstata a partir de bactérias, às vezes da própria urina, ou de bactérias de doença sexualmente transmissível, que pode se alojar ali na próstata e causar um processo inflamatório.
Não tem nada a ver com câncer, não tem nada a ver com hiperplasia, também não vão causar câncer, nem vão causar hiperplasia, tá? É um processo inflamatório que é tratado com antibiótico, tá? E é uma doença, então, de adulto jovem. A segunda doença que acomete a próstata é hiperplasia prostática benigna, ou seja, hiperplasia, um aumento do volume das células, mas que é benigno. Isso ocorre em todos os homens. Eu vou repetir, em 100% dos homens, à medida em que envelhecem, a partir aí dos 50 anos, a próstata começa a crescer. E não há como deter isso. Ela vai crescer em todos os homens. Tem um estudo mostrando que quando a gente tiver uma expectativa de vida acima dos 100 anos, praticamente todos terão que operar de próstata por conta de que o volume dela vai causar obstrução urinária, etc. Então, essa hiperplasia prostática benigna, é óbvio que todos, então, hoje, todos têm hiperplasia, todos os homens, né, com a idade desenvolvem hiperplasia prostática benigna. A diferença de um homem para o outro é a velocidade do crescimento. Então, em alguns homens, ela cresce muito rapidamente, dando sintomas, tá? Aí faz uma obstrução urinária, dificuldade para urinar, levantando muito à noite, a urina com gotejamento, o esvaziamento incompleto, chegando às vezes a obstruir mesmo a urina e o homem precisar usar uma sonda. Então, isso quando esse crescimento ocorre rápido. Quando o crescimento é lento, então, o indivíduo morre lá com 80 anos, 90 anos, por outra causa de morte lá, e essa próstata nunca incomodou, apesar dela crescer. Então, essa hiperplasia prostática benigna, ela ocorre em todos os homens, como eu falei para vocês, ela tem uma riqueza de sintomas. Então, é importante a gente saber disso, porque aqueles sintomas, né, de levantar muito à noite, dificuldade para urinar, ela é um sintoma muito presente na hiperplasia prostática benigna, porque ela aumenta o volume da próstata, que como a uretra passa dentro dela, ela começa a comprimir essa uretra e começa a dar, né, essa dificuldade, né, da urina sair. E essa hiperplasia prostática benigna, então, tem a ver com a idade, tá? E histórico familiar também, naqueles homens em que tem alguém que já operou de próstata, um pai, um tio, costuma a crescer mais rápido, tá? E tem também, na hiperplasia prostática benigna, o diagnóstico. Como é que é feito? Né? Através do toque, o médico consegue, então, ver o tamanho dessa próstata, se ela está grande ou pequena, tá? A gente vai ver se tem algum nódulo, através do toque, junto com o exame do PSA. Normalmente, na hiperplasia prostática benigna, o PSA se encontra normal, ele não sobe muito. Na prostatite, voltando na prostatite, o PSA sobe, e sobe muito, muito mesmo, né? E aí eu vou abrir um parêntese, né? O que é PSA? Né? Então, a gente vai ouvir falar desse tal de PSA. O que é PSA? É uma sigla, antígeno prostático específico. Tá? É um antígeno, uma enzima que somente a próstata produz. Então, nas mulheres, tem que dosar PSA dá 0. Tá? Ele só a próstata produz. Então, é um exame que tem, através do sangue, então faz um exame no sangue e detecta lá esse PSA. Quando o PSA está elevado, por exemplo, na prostatite ele se eleva, no câncer de próstata também se eleva. Na hiperplasia prostática benigna, ele não se eleva. Normalmente não se eleva ou se eleva muito pouco com a idade. É por isso que a gente tem um valor, por exemplo, o PSA normal, ele é em torno de 2,5 para homens até a faixa etária aí de 60 anos, 70 anos. Próstatas mais velhas, então homens mais velhos, a partir dos 70 anos, a gente pode considerar como valor até 4.
tá? Então, à medida, então, próstatas mais velhas, mesmo de forma benigna, vão produzir mais PSA. Assim como próstatas maiores também vão produzir mais PSA. Mas, mesmo assim, ele não vai variar muito na hiperplasia prostática benigna, que é isso que estamos falando agora, tá? Então, se tem a primeira doença, é um processo inflamatório de adulto jovem, e a segunda doença é justamente hiperplasia prostática benigna. Ela é responsável pela maioria das cirurgias de próstata, tá? Então, a maioria das cirurgias de próstata são para corrigir a hiperplasia prostática benigna. Então, o tratamento, o diagnóstico, como falei, seria o PSA, o toque, o PSA que vai dar normal, o toque que vai dar uma próstata aumentada, né? E aí vai depender dos níveis do aumento dela, e o ultrassom pode ser muito útil nisso aí. O ultrassom vai medir essa próstata, vai ver a relação dela com a bexiga, depois vai ver se esvaziou. Então, o ultrassom de próstata tem que fazer em 2 fases, a fase que a bexiga está cheia e depois com a bexiga vazia, para saber se está esvaziando totalmente a bexiga. E uma outra questão de diagnóstico de hiperplasia benigna seria a biópsia. Então, tem alguns casos em que o PSA insiste ali, está alto, você faz a biópsia e a biópsia vem confirmando que ela é benigna. E o tratamento pode ser medicamentoso, então tem vários medicamentos para tratar a hiperplasia prostática benigna, principalmente os alfa-bloqueadores. Eles fazem com que a próstata relaxe e a urina saia com mais facilidade. Existem alguns que diminuem o volume da próstata, como a finasterida, dudasterida, e no tratamento cirúrgico. Aí a gente tem aquela primeira cirurgia, quando a próstata está grande, está empatando o indivíduo urinar, mas ela não é tão grande assim, ela é possível de fazer uma ressecção endoscópica pelo canal da uretra. Essa é uma cirurgia muito comum, que é ressecção endoscópica. Às vezes o pessoal fala cirurgia laser, ou cirurgia, uma raspagem na próstata, é o termo muito usado também. E, em muitos casos, você precisa ir lá retirar o miolo dessa próstata, né? Então, através da cirurgia convencional, a gente abre a bexiga e retira o miolo dela. Então, tudo isso objetivando que o indivíduo urine melhor, tá? Nesse tópico de hiperplasia prostática benigna, em que dá bastante sintoma, alguém tem alguma pergunta? Doutor Paulo, eu tenho. Sim. É o seguinte, o senhor disse que os valores, né, variam de acordo com a idade. 60 anos, 2,5. E 70, 4. Quais os valores que seriam considerados alterados para fazer uma prostatectomia? Na verdade, os valores de PSA, eles vão direcionar se a gente vai fazer uma biópsia ou não, né, junto com o toque, né? Então, ele não serve para definir se ele vai fazer cirurgia, uma prostatectomia ou não, né? Se por acaso o PSA está alto, o toque está alterado também, está endurecido, tem um nódulo, foi feito o diagnóstico de câncer, o tratamento ouro, está na fase inicial, é a prostatectomia radical, que a gente vai falar dela adiante. Agora, se o PSA está normal, ou ligeiramente alterado, fez a biópsia, é benigno, vem a anatomia patológica como benigna, e ela está muito grande, teria que fazer também uma prostatectomia para reduzir esse volume, para que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida melhor. Ou seja, às vezes ele está de sonda já, ou às vezes ele está levantando muito à noite, está com a qualidade de vida péssima, né? Urgência para urinar, às vezes até perda de urina. Então, assim, o indicativo de prostatectomia é a depender muito da sintomatologia dele em relação à questão da hipertensão. Então, qual é o valor considerado elevado do PSA de alto risco?
Isso. O PSA, como eu falei, 2,5 até 75, 4 a partir daí dos 70 anos. E quando ele está entre 4 e 10, a gente também observa, tem outro, nos exames, as pessoas veem lá, o PSA livre. A gente faz uma relação entre esse PSA livre e acima de 10, né, ele é indicativo de que tem algo muito errado ali, tá? Um outro dado é quando esse PSA dobra de um ano para o outro. Mesmo ele em valor normal, então o PSA está lá 2,5, no outro ano veio 5, ainda é um valor até razoável, mas ele dobrou. Então é sinal de que tem alguma coisa errada. Aí o toque junto com ele, e a gente vai falar disso adiante, é por isso que o PSA sozinho não resolve nada. Tá? O PSA sozinho, 85% no máximo de certeza se é câncer ou não. Então, ela não pode direcionar nem o tratamento, nem o diagnóstico. Ele vai, então, agora, se a gente juntar com o toque sozinho dá 90%, o toque é até mais efetivo para a gente diagnosticar câncer de próstata. Então, se a gente juntar as duas coisas, a gente consegue 95% de certeza ou não de que é um câncer de próstata. Então, o PSA isoladamente, ele não é motivo. Aquele indivíduo dobrou o PSA e no toque tem ali um endurecimento, tem ali um nódulo, aí sim ele fortemente pode ter um tumor maligno e aí ele vai ser direcionado a fazer uma biópsia de próstata. Tá? Então, é importante esse dado que o PSA sozinho não resolve. Então, eu sei que essa pergunta vai aparecer adiante. Muitos homens, às vezes, perguntam isso. Doutor, se eu fizer só o PSA, resolve? Não resolve. Outra pergunta aqui da colega Carlene. É possível diferenciar os sinais e sintomas da hiperplasia e do câncer de próstata? Sim, sim, muito importante isso, muito importante. A hiperplasia prostática benigna, ela tem uma riqueza de sintomas muito grande. Então, como ela cresce muito a próstata, então ele tem sintomas muito claros de ter que levantar mais à noite, o jato de urina ficar mais fraco, o jato de urina interromper, ele pode ter uma urgência para urinar e uma dificuldade para urinar. Na doença maligna da próstata, ou seja, no câncer da próstata, a célula ela não cresce muito. Então, a próstata não cresce muito. Então, normalmente, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Esse é um dado muito importante que a gente vai falar também adiante, de que é uma doença absolutamente silenciosa quando está no início. Tá? Então, é muito fácil você diferenciar em termos de sintomas, a benigna é rica em sintomas e a maligna não, é silenciosa. E em termos de sinais, aí o toque é que dá esse sinal. Na benigna, ela está grande, mas está amolecida ou fibroelástica, como a gente chama. E no toque, na de câncer, ela está endurecida ou nodular. Tá? E aí agora eu posso até responder aquela pergunta, Rita, da Marilda, né, lá em cima, Ramos, que falou por que a gente ainda faz exame de toque com a medicina avançada. É justamente para responder, então, essa pergunta agora também. Ou seja, porque o único aparelho que diz o que é mole e o que é duro é o tato. Tá? Então, o toque ele é extremamente importante justamente e faz essa diferenciação. É por isso que ele tem 90% isoladamente de certeza contra 85% do PSA. Tá? Porque o sinal de endurecimento da cápsula prostática ou presença de nódulos da próstata pode fortemente fazer um diagnóstico fortemente indicar um diagnóstico de doença maligna. Então, esses são os sintomas e sinais que diferenciam a hiperplasia prostática benigna do câncer da próstata.
Mais No alguma momento, questão doutor, pode nesse prosseguir. tópico? Oi? Mais alguma questão nesse tópico da hiperplasia? Não. Já respondeu sobre o exame do toque, né? Isso, mas nós vamos falar dele adiante também. Então, pode prosseguir, então. Isso. Então, a terceira doença que acomete a próstata é o câncer da próstata, né? Que é uma doença maligna, ou seja, não há um crescimento celular de hiperplasia, de aumento da célula. Há um crescimento desordenado dessas células, podendo essas células migrarem da próstata e se implantarem em outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. Então, o câncer, ele tem essa característica de ser maligno e de invadir outros órgãos. E aí, por isso que ele vai dar uma série de complicações e ele é tão temido enquanto doença, né? O ser humano, a gente teme muito o câncer justamente por isso, né? Porque ele vai, além do órgão que ele se encontra, ele faz um crescimento desordenado e vai para outros órgãos. No caso do câncer de próstata, ele vai primeiro para os ossos, e aí, o indivíduo então, com câncer avançado, ele costuma ter fraturas ósseas espontâneas, dor óssea, então é um quadro de muita dor, é um quadro doloroso realmente. E pode ir também para pulmão, é o segundo sítio em que o câncer de próstata vai. Então, dá falta de ar, então, enfim. O câncer de próstata é uma doença que em fase terminal, em fase avançada, ela é muito triste porque ela é muito dolorosa, né? E é por isso, então, que a gente debate sobre esse tema, para que a gente evite, né, essa dor, essa coisa tão ruim, né? Porque morrer, todos nós vamos morrer um dia, né? Mas morrer com dor, morrer sofrendo é muito triste, né? Então, o câncer de próstata, a gente, né, vai separar alguns tópicos aqui para falar. Primeiro, a incidência, né? O câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum no homem, né? O primeiro câncer ainda é o de pele, né, o não melanoma, por conta da nossa exposição solar, né? Nós moramos num país tropical e a incidência solar é muito grande, então o câncer de pele ainda é o câncer mais comum, mas é um câncer, felizmente, mortalidade. Em termos de mortalidade, o câncer de próstata também é o segundo. O primeiro ainda é o de pulmão, tá? Por vários motivos, como cigarro, como os poluentes, enfim, o câncer de pulmão ainda é o câncer que mais mata no homem. Depois vem o de próstata e depois vem o câncer de reto, de colo, de intestino. Tá? No ano de 2016, a gente tem um dado do ano de 2018, um dado do INCA, que é o Instituto de Câncer, Instituto Nacional de Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde, morreram, só no ano de 2018, morreram 26 mil homens de câncer de pulmão e 16 mil homens de câncer de próstata e 10 mil homens de câncer de cólon, de câncer, tá? Então, assim, isso é um dado do ano de 2018, né? Foi projetado, né, para esse ano de 2020, o INCA fez uma projeção de que nós teríamos 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil, tá? Então, é muita gente, é um câncer muito incidente. Então, imagine isso ano a ano, né? É óbvio que esse ano 2020 a gente não vai conseguir atingir esse número por conta da pandemia, muita gente vai deixar de ser diagnosticada. Isso é um fato que é de extrema relevância, então muita gente não está indo fazer suas consultas periódicas e a gente teme que 21, 22 a gente vai ter um aumento muito expressivo dos cânceres em geral,
né? E, infelizmente, muito câncer que poderia ter sido diagnosticado precocemente e vai ser diagnóstico, às vezes, tardiamente, em que não vai ter mais chance de cura. Então, mas assim, estava projetado pelo INCA em torno de 65 mil novos casos de câncer de próstata para esse ano de 2020. Existe um estudo em relação em necrópsias e foi mostrado que um em cada 6 homens tem ou terão câncer de próstata. Não indica que ficarão grávidas, a operar, que vai morrer, etc. Não. O câncer de próstata ele pode se apresentar de várias formas, desde uma forma indolente, que ele não progride, não sai ali da próstata, a os cânceres extremamente avançados e que crescem muito rapidamente, invadem em órgãos muito rapidamente. Tá? Então, mas em dados de necrópsia foi visto que 1 em cada 6 homens, quando tirou-se a próstata, examinou, encontrou-se lá alguma célula com DNA fortemente favorável ou com já instalado um câncer de próstata. Então, repito, é o segundo câncer mais comum, é o segundo câncer que mais mata, né? Matou 16 mil homens no ano 2018, e está projetado para 2020 ter 65 mil novos casos. Isso a nível de Brasil. Tá? E por que isso acontece? Então, a gente vai entrar num tópico relacionado aos fatores de risco. Por que, então, que o homem desenvolve câncer de próstata? Ou seja, o que faria essa célula acordar para um câncer de próstata? Tá? Então, são o que a gente chama de fatores de risco. Né? O primeiro fator de risco para o câncer de próstata é o fator idade. Né? Como eu falei lá no início, a partir do momento em que a gente envelhece, os mecanismos de defesa da próstata também envelhecem. Então, o câncer de próstata, 60% dele ocorre a partir dos 50 anos. E a partir daí, ele vai aumentando sua incidência. Tá? Então, o primeiro fator de risco para o câncer de próstata é o fator idade. Tá? O segundo fator de risco é a hereditariedade. Tem vários estudos mostrando que quando se tem um parente de primeiro grau, pai, ou tio, ou irmão, aumenta em 6 vezes a chance de desenvolver um câncer de próstata. Tá? Então, o primeiro fator é a idade, o segundo é a hereditariedade. O terceiro fator, existe um fator racial também, a raça negra tem uma propensão maior a ter câncer de próstata. E entram mais 2 fatores que são extremamente importantes, que são fatores alimentares, e aliado a ele a obesidade, é um fator de risco para o câncer de próstata. E os hábitos de vida, que aí também envolve a questão da alimentação. Então, a gente sabe que alimentos, e esse dado é importante, alimentos ricos em gordura, principalmente gordura animal, eles causam câncer de próstata. Alimentos ricos em fibra geralmente evitam câncer de próstata. Tá? Vale também para o câncer de intestino, para o câncer de reto. Tá? Então, os fatores de risco são basicamente esses 5. O fator idade, o fator hereditariedade, a raça negra tem mais propensão, e hábitos de vida, obesidade e hábitos de vida. Então, nos hábitos de vida entra aí justamente a falta de atividade física, e aí desenvolvendo obesidade, uma alimentação inadequada, tá? E também como hábitos de vida o cigarro. Né? O cigarro não só causa câncer de próstata, ele é um potencial oncogênico para qualquer câncer. Ele pode acordar, ou seja, despertar qualquer câncer, entre eles também o de próstata. Então, esses são os fatores de risco para desenvolvimento do câncer de próstata. Rose, o que você acha? Vamos abrir mais
perguntas, então, sobre essas duas questões? O que vocês sugerem? Pode, eu acho que seria válido, né? Um assunto bem polêmico. Eu acho que as pessoas poderiam, os participantes aí poderiam fazer suas perguntas também, ativar o microfone se quiser falar diretamente. Primeiro, doutor, é o seguinte, o senhor disse que a hereditariedade é um fator, né, para se ter câncer, mas vamos dizer assim, se na família teve o câncer, mas não seja de próstata, seja outro tipo de câncer no homem, de intestino, mas nunca teve câncer de próstata, aquele da pessoa que pai, mãe, filho, ou pai, filho, tio, pode ter? Sim, esse é um comportamento dos mais diversos cânceres, ou seja, as pessoas que, então, assim, famílias que têm tendência, né, a irmã teve câncer de mama, o outro irmão teve câncer lá de pulmão, o outro irmão teve câncer de intestino, então, são pessoas que têm ou ligação hereditária, informação em seu DNA de que alguma célula ali também pode se tornar câncer. Então, assim, quando uma família... da mesma forma que, por exemplo, doença cardiovascular, né? Então, esse dado também é importante. Então, minha família, a maioria das pessoas morre de problema de infarto, né? Tem problema de pressão alta. É um fator hereditário isso, né? Nos cânceres também é a mesma coisa. Na minha família, câncer é uma coisa muito incidente. Então, isso significa o quê? Que quem tem incidência grande de câncer na família, ele tem que se preocupar mais cedo, né? Ele tem que ficar atento aos sinais, a mulher fazer o seu exame de mama, o autoexame, fazer a mamografia quando chegar o momento oportuno, fazer a prevenção do câncer de útero, o homem a partir aí dos 45, 50 anos fazer exame de próstata, né? Se tem um histórico, a partir dos 60, começar a fazer, pode fazer um exame de colonoscopia para ver o câncer de colo e reto. Então, assim, o histórico familiar para todos os cânceres em geral é dessa forma, né? E no de próstata, o dado que a gente tem é de que aumenta em 6 vezes quando se tem um parente de primeiro grau. Agora, o álcool também é um fator importante, não é? Não existe estudos consistentes, Rose, a respeito do álcool nessa questão. Mas a gente sabe que ele, em excesso, vai causar outros problemas, né, cirrose, etc., que vai causar uma debilidade orgânica que pode acordar esse câncer, né? Então, a gente sabe que o uso excessivo do álcool, né, ele traz transtornos e debilidade que pode acordar um câncer ali. Isso é fato, né? Por debilidade do organismo como um todo. Estudo, assim, consistente com relação, não. Tem a questão do cigarro, tem muito, né, forte, assim como dos alimentos, como eu citei. Do álcool, é mais o uso excessivo do álcool, tá? E aí, talvez seja por isso que os homens têm mais cânceres, aí estão morrendo mais, né? Então, o excesso não é recomendável realmente. Ok, muito obrigada. Bom, deixa eu ver aqui. No momento, não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria complementar, mas ninguém fez a pergunta, sobre essa questão alimentar, né? Não. Então, assim, eu citei e tem estudos muito consistentes, né? Então, como eu falei, dieta rica em verduras, então isso é um recado para a gente colocar, né, na alimentação, dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais, são bons para evitar câncer de próstata e câncer de intestino. Ao tempo que alimentos ricos em gordura, principalmente de origem animal, né? Muita ingestão de carne vermelha, gorduras, consumo excessivo de leite no idoso, existem estudos que podem mostrar que isso aumenta a incidência de câncer de próstata. Então, é um recado que a gente tem que ficar nesse tópico de que hoje assim, é muito pesquisado isso,
e existem assim, estudos muito consistentes que mostrando que a alimentação... Então, talvez aí, e isso é importante, talvez aí seria a única coisa que a gente pode prevenir. Né? Dos 5 fatores que eu falei aí, a idade a gente não tem como prevenir. Né? O envelhecimento da nossa célula não tem como prevenir. Né? A hereditariedade a gente não tem como prevenir. Informação que a gente nasceu na nossa célula lá. Né? O fator racial a gente não tem como prevenir. Mas através da alimentação a gente pode prevenir. Então, existem estudos muito consistentes nessa linha de que a alimentação, né, algumas coisas, por exemplo, vitaminas, tem alguns estudos consistentes com vitamina A, vitamina D e vitamina E, como protetores também para evitar câncer de próstata. O selênio, alimentos ricos em selênio. Vamos citar aqui o tomate. O tomate ele é rico em selênio, só citando um dos que evita os radicais livres e tal. Estudos muito consistentes nesse sentido. Tá? E também falando nessa questão do hábito de vida, como eu falei. Né? Também é a segunda questão que a gente pode prevenir o câncer de próstata. Né? Ter hábitos de vida saudável, fazer atividade física. Isso é extremamente importante porque ele vai prevenir a obesidade, que eu falei que é um fator de risco. Tá? Então, finalizando então esse tópico, né, cabe lembrar então dessa questão de que a gente pode sim conseguir prevenir o câncer de próstata. Então vamos ao próximo tópico, que seria, a gente até falou um pouco dele, que seria sintomas e sinais do câncer de próstata. Né? Como eu falei, a doença, o câncer de próstata, ele é, na maioria das vezes, silenciosa. O indivíduo não sente nada. Tá? E é por isso, então, que todas as campanhas de próstata, todo urologista diz isso. Você tem que ir ao seu urologista uma vez por ano, em todos os homens a partir dos 50 anos, e naqueles que têm história familiar a partir dos 45. Tá? Então, por que tem que ir sem sentir nada? Porque se for diagnosticado naquela fase, é ali que tem cura. E o câncer de próstata tem cura em 90% dos homens tem cura, mas somente se for diagnosticado no início, que é quando não tem sintoma. Tá? Então, esse é um dado muito importante. É uma doença, muitas das vezes, silenciosa. Em termos de sinais, como eu falei, o médico vai perceber no toque um endurecimento da cápsula da próstata ou a presença de um nódulo da próstata. Ela vai crescendo. Que quanto mais anos a pessoa vive, mais a próstata vai crescendo. Aí chega um certo momento que tem próstata que cresce mais rápido. Aí é obrigado a operar. Porque cresce muito e atrapalha. Pai, já tirou? Pai, como foi? Pai fez a cirurgia? Já fez cirurgia. Ele deu início de câncer. E aí tirou, não foi? Tirou. Então. Eva? Pronto. Eu não entendi a pergunta. Foi a pergunta ou foi só um comentário? Eu não entendi. Eu acho, doutor Paulo, que foi ela comentando. Comentário. Comentou com alguém. Isso, nós vamos então tirar essa dúvida depois. Eva, se você quiser falar alguma coisa, pronuncia no chat, que aí eu te libero aqui, tá bom? Aí, doutor Paulo ouve. Então, só recapitulando, né? É um câncer silencioso, não dá sintomas no início. Quando é que vai dar sintomas? Quando ela começa a crescer um pouco mais, e aí começa, então, a apertar esse canal da urina, pode vir a dar dificuldade para urinar, parecendo a hiperplasia benigna. Começa a ter dificuldade para urinar, né? Sangue na urina pode ser um sintoma de câncer de próstata, tá? E
Os outros sintomas, infelizmente, é quando ele já está avançado, quando ele sai para os ossos, como eu falei, vai dar dor óssea, fratura, desconforto pulmonar quando ele vai para o pulmão. Esses são os sintomas do câncer de próstata. E os sinais é o endurecimento dela, por isso a importância do toque. Tá? Uma outra questão que está relacionada com isso, então, é diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que o médico faz o diagnóstico do câncer de próstata? Então, relembrando, todo homem, a partir dos 50 anos, ele precisa procurar a consulta com o urologista, e aqueles que têm história familiar a partir dos 45. E aí, o que o urologista vai fazer? O urologista vai ver os sintomas que ele tem, né? Vai fazer um toque nessa próstata, que é um exame extremamente simples, né? Através do reto, em torno de 8 centímetros da borda do ânus, consegue-se tocar a próstata 7 a 8 centímetros e vai ver, então, o tamanho dela, a consistência dela, se está endurecida ou amolecida, se tem algum nódulo ou não. Isso já dá 90% de sinalização para ser câncer ou não. Então, se ele notou um nódulo, se ele notou que está um lado maior do que outro, uma assimetria, pode também ser indicativo. Aí o médico vai pedir, então, o exame do PSA, que é um antígeno que só a próstata produz. Então, se essa próstata teve um aumento dela com um endurecimento, ou um nódulo, ou uma assimetria, e o PSA também está alto, então o médico pode, a partir disso aí, pedir alguns exames, né? Por exemplo, a ressonância nuclear magnética. É um exame que tem sido muito usado, apesar de ser um exame extremamente caro, né, principalmente na nossa realidade de país de terceiro mundo, mas a ressonância nuclear magnética, ela pode detectar pequenos tumores bem no início. Então, é um exame importante que, se o médico viu o PSA elevado, viu ali o toque alterado, ele pode pedir uma ressonância. Ou ele pode fazer também uma biópsia dessa próstata. Como é que é feita essa biópsia? Através do ultrassom, via transretal, passa uma agulha e retira ali os fragmentos dessa próstata. Não precisa internar, não precisa tomar anestesia. Na maioria das vezes, os homens suportam muito bem esse exame. Aí alguns, né, dependendo da sensibilidade dolorosa de cada um, pode precisar de uma sedação anestésica. Mas na maioria das vezes é feito sem anestesia, retira ali em torno de 16 fragmentos, e isso é encaminhado, então, para o patologista fazer uma análise dessas células que tem ali dentro, se tem um câncer ou não. Esse exame também ele vai dar uma classificação, chamada classificação de Gleason, em que ele vai justamente determinar se esse câncer tem uma possibilidade de ser muito agressivo ou não, se esse câncer tem uma chance de ter metástase ou não. Então, a depender desse nível de PSA, a depender, então, desse toque, a depender do resultado dessa biópsia, se indicar que é um câncer inicial, já pode partir para fazer o tratamento padrão ideal, que é a cirurgia. Se há um indicativo de que esse câncer é muito agressivo, pode ser necessário fazer uma cintilografia óssea, para saber se já tem câncer nos ossos. Ou uma tomografia de pulmão, por exemplo, para saber se tem já metástase pulmonar. Então, o que a gente precisa ficar muito claro em termos de diagnóstico de próstata é que toque e PSA dá 95% de certeza se é um câncer ou não. E a biópsia vai fechar o diagnóstico. A biópsia vai confirmar que é um câncer ou não e qual o tratamento que vai precisar. Tá? Então, isso é muito importante. E a gente precisa pensar num outro aspecto que eu citei aqui sobre a ressonância. A ressonância é um exame importante, mas é caro. Vamos imaginar o quão barato é o toque e o PSA.
O PSA hoje qualquer laboratório faz. Aqui em Barreiras, todos os laboratórios fazem em Barreiras. A maioria dos laboratórios na região faz. Antigamente ainda mandava para fora, hoje todos fazem aqui. Tá? O toque, nós temos na nossa cidade 5 urologistas. Em Luiz Eduardo tem mais 2 urologistas. Então a gente tem serviços tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, se a gente imaginar, o toque e o PSA é extremamente barato e eficaz, ou seja, 95% de chance de dizer é maligno ou é benigno. Tá? Então, é uma ferramenta que tem que ser utilizada. É uma ferramenta fácil de achar, de baixo custo, que tem no serviço público disponível, tem no serviço particular. Então, a gente tem que pensar muito seriamente de que não dá para perder tempo, né? Não dá para perder tempo e ter câncer de bobeira, né? E a gente vai falar mais adiante sobre essa questão, desse mito, desse tabu do toque, tá? Então, a gente não pode entrar nessa, né? Por quê? Porque são exames que dão 95% de certeza, com baixo custo, né? O PSA, somente a próstata produz. Somente a próstata. Não existe outro órgão que produz PSA. Tá? Então, o toque, junto, os dois, 95% de chance de certeza. Alguma pergunta específica sobre diagnóstico? Acredito que deve ter. Né? A gente falou lá em cima, né? Aquela pergunta da Marilda, eu respondi, né? Sobre o toque, por isso a importância do toque, que eu falei agora, mas que temos mais de perguntas sobre como fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Eva, se quiser se pronunciar, minha amiga, pode falar. Eva? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor Paulo, pode continuar. No momento, estamos sem perguntas. Pronto. Então, uma vez feito o diagnóstico, né, do câncer de próstata, então foi lá, fez o PSA, fez o toque, fez a ressonância, fez a biópsia, encontrou um tumor maligno, e aí, se esse tumor estiver somente dentro da próstata, então, o PSA menor que 10 indica isso, o Gleason viu um Gleason baixo, aí até 6, né? Então, esse câncer está confinado somente dentro da próstata. Se eu retirar essa próstata e jogar fora, fazer uma prostatectomia radical, é a primeira opção de tratamento, esse homem vai estar curado. Tá? E esse câncer está dentro da próstata somente quando ele está no início. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Existe 90% de cura do câncer de próstata. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom, uma doença que tem 90% de cura. Mas somente se tiver no início, em que o câncer está somente dentro da próstata. E aí, qual é o tratamento padrão ouro? É a prostatectomia radical. É uma cirurgia em que a gente remove toda a próstata. Na hiperplasia benigna, que eu falei lá atrás, a gente tira só o miolo dela para que o indivíduo urine melhor. Na radical, não. A gente tira toda a próstata com vesícula seminal, com cápsula, com tudo. Depois reemenda a bexiga no canal da urina, tá? Na uretra. Então, uma cirurgia grande, mas aqui em Barreiras faz, na região faz. Todos os 5 urologistas aqui, os 2 urologistas do Eduardo, fazem essa cirurgia, tanto na rede privada quanto na rede pública. Tá? Então, a primeira opção, que é cura em 90%, é retirar essa próstata, que é a cirurgia de prostatectomia radical. Quando essa próstata, esse câncer ainda está na próstata, mas começou a ir para as laterais, próximo de bexiga, uretra, tem a opção da radioterapia. Você pode irradiar esse câncer de próstata.
Ou então, quando ele está no início ainda, mas é um paciente que, por ter comorbidades, né, cardíaco, está muito idoso, você pode, em vez de fazer a cirurgia, fazer só a radioterapia com bons índices de cura, com bons índices de resolução. Tá? Então, a segunda opção seria a radioterapia. Quando esse câncer já ultrapassa a próstata e através dos vasos linfáticos vai para, primeiro, como eu citei, vai primeiro para os ossos, depois vai para o pulmão, aí não tem mais chance de cura. Tá? Então, é importante. Se o câncer de próstata sair da próstata e ir para outros órgãos, não tem mais cura. Como é que eu vou operar ele? Eu vou tirar todos os ossos, ou o osso, onde é que ele está? Vou tirar um pedaço do pulmão? Não tem como mais curar esse câncer. Eu vou irradiar, fazer radioterapia no corpo dele todo? Não tem como fazer isso. Tá? Então, a gente opta por hormonioterapia. Então, o que a hormonioterapia vai fazer? Primeiro, eu tenho que explicar o seguinte. O câncer de próstata, ele é hormônio dependente. Ele depende muito da testosterona para desenvolver. Então, se eu retiro a testosterona desse indivíduo, o câncer de próstata meio que adormece, meio que congela. É uma atitude paliativa, um tratamento paliativo, mas com muito bons resultados. Então, a gente entra com as injeções de hormônio, né? Às vezes alia também alguns comprimidos à base de hormônio também, em que a gente bloqueia essa testosterona dele. Eu posso também fazer um bloqueio cirúrgico, que seria a castração cirúrgica. Eu removo os testículos desse indivíduo, ele vai parar de produzir testosterona, com isso esse câncer vai adormecer. Isso só é interessante quando é um câncer avançado, quando ele já está nos ossos. Quando já fez lá um exame de cintilografia óssea, mostrou que está lá no osso e tal, aí o tratamento já não pode mais ser curativo, não pode mais fazer a cirurgia, não pode mais fazer a rádio, aí ele vai para a hormonioterapia. Existem bons resultados, com sobrevida muito boa, pacientes que vivem 10 anos aí, 5 a 10 anos, tranquilo, boa sobrevida, fazendo tratamento à base de hormônio, tá? Em Barreiras não tem radioterapia também, né? Não tem radioterapia. E a hormonioterapia, a nível de serviço público, não tem. Né? O Estado da Bahia, ele fornece a medicação, são injeções um pouco caras, e o Estado fornece, só que o paciente tem que ir lá em Salvador tomar a injeção. É um absurdo. Eu tentei modificar isso quando fui diretor da DIRES, mas a gente não conseguiu, em que, infelizmente, os pacientes precisam ir a Salvador uma vez por mês tomar essa injeção à base de hormônio. Tá? Mas é uma coisa plausível. O paciente que tenha convênio ou condições, ele pode pedir de fora essa injeção e ficar tomando uma vez por mês. Né? E a quarta opção de tratamento é a quimioterapia, que a gente não dispõe em Barreiras. Aí tem que ir para fora fazer, que é quando a hormonioterapia já não funciona mais, né? Ou seja, o hormônio não conseguiu fazer com que aquele câncer estacionasse, que ele congelasse, ele continua fazendo mais metástase, o paciente começa a debilitar, então você tem a opção de fazer que a gente chama de terapia de resgate, que seria você fazer quimioterapia. Ou então, naquele paciente que fez uma radioterapia e depois de 5 anos esse câncer reacordou, você pode fazer uma terapia de resgate, que seria a quimioterapia. É uma opção que a gente não tem aqui em Barreiras, tem que ir para os grandes centros para fazer. Então, em termos de tratamento, vai depender, então, de quê? Da fase do diagnóstico. Se foi feito o diagnóstico precoce, no início, 90% de cura com a cirurgia. É o padrão ouro de tratamento, a cirurgia, a prostatectomia radical. Tá? Radioterapia é uma opção, hormonioterapia quando esse câncer já está avançado e quimioterapia quando você precisa fazer a terapia de resgate ou a hormonioterapia não funcionou. Tá? Então, alguma dúvida específica, né, Rosa? Podemos abrir perguntas sobre tratamento,
Né? Alguém tem alguma dúvida a esse respeito, algum comentário dessas opções de tratamento que eu citei? Não havendo perguntas, então, também sobre o tratamento, então, o que eu gostaria de falar mais? O que eu gosto? Sim. O que eu gostaria de falar mais sobre o câncer de próstata, né? O primeiro eu já citei agora há pouco sobre essa questão desse mito, desse tabu, né? Que infelizmente muitos homens insistem, né? Em achar que vai perder a virilidade, perder a masculinidade, porque fez um toque, fez um exame através do reto, né? Então, infelizmente, a gente tem um grande número de pessoas que pensam dessa forma, né? Então, a gente precisa quebrar esse tabu, né? E esse tipo de conversa, palestra, sei lá como que a gente queira chamar, sobre esse assunto é extremamente importante para a gente, inclusive, quebrar, né, esse tabu, né? E aí eu vejo aqui que tem muitas mulheres aqui. Tem poucos homens, deixa eu ver. Não achei, até agora não vi nenhum homem ali, né? Então, era importante que tivéssemos homens também participando. Mas vocês, mulheres, têm uma participação muito importante nisso aí, que eu gostaria de deixar como uma mensagem final sobre o Novembro Azul e sobre o câncer de próstata. Vocês hoje já têm uma consciência muito firme, muito formada sobre a necessidade de prevenir as doenças como um todo, né? Então, é importante que vocês chamem seus maridos, né? Que vocês levem os seus pais ao médico, chamem seus maridos e diga a ele, você não vai deixar de ser homem, pelo contrário, né? Você vai provar que você é mais homem do que nunca, porque você se preocupa com sua saúde, porque você se preocupa com sua família, tá? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem final, principalmente para as mulheres que são tão conscientes nessa questão de prevenção das doenças, de que ela ajudasse, fosse parceira nisso aí, né? Convencendo seus maridos, convencendo seus pais de que eles vão dar uma prova de amor à família, né? Quando cuidam da sua saúde, quando fazem atividade física, quando têm alimentação saudável, quando vai ao médico regularmente, né? A partir dos 50 anos, como eu citei, fazer o seu exame cardiológico, né? Medir, fazer a aferição da pressão arterial, né? E fazer o seu exame de próstata, enfim. Então, é essa mensagem que eu gostaria de dizer e, mais uma vez, me coloco à disposição, né, para alguma dúvida que queiram tirar. Gente, está aberta aí as perguntas e as colocações, fiquem à vontade. Carlene? Oi, eu tenho uma dúvida. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite. Você traz uma abordagem em relação à importância, né, da realização dos exames diagnósticos para, né, a identificação precoce do câncer de próstata,
Mas, por outro lado, o INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele acaba não recomendando o rastreamento, né, do câncer de próstata. Né? Ele fala que homens que não tenham sinais e sintomas, que estes não devem realizar, né, esses exames, porque os benefícios não superariam os riscos. Mas o que a gente vê na prática é justamente, né, a orientação das sociedades médicas para que esse rastreamento ele aconteça. Então, a gente tem aí duas informações. Né? E aí, do seu ponto de vista médico, qual seria a sua orientação? Isso, Carlene, né? Carlene, eu citei lá no início de que o comportamento do câncer e do câncer de próstata, a gente tem alguns cânceres de próstata que são muito indolentes. Eles, às vezes, não produzem, não dão metástase, eles não são muito agressivos, tá? Baseado, então, nessa informação, que o INCA e até a própria Sociedade Brasileira de Urologia tem dado a opção de tratamento, de observação desse paciente. Tá? Então, caiu por terra o rastreamento. Ou seja, você precisa, em todo mundo, como política pública, vamos todo homem que tal, fazer toque, PSA. Então, esse nível de rastreamento é que é hoje questionado, tá? Mas não é questionado, inclusive o INCA também não questiona isso, a necessidade do homem que não tem sintoma de ir ao urologista, porque essa é a chance de cura. Tá? Então, ele precisa ir ao urologista fazer seus exames habituais, porque lá ele não só vai ter o diagnóstico ou não de um câncer de próstata, mas ele vai estar indo ao médico, ele vai ter material, ele vai estar tendo oportunidade de debater sobre hábitos de vida, enfim. Então, ir ao médico, né? Agora, política de rastreamento, como eu falei, em massa, né? Fazer exame em massa, realmente isso é uma questão que tem sido muito discutível por conta de que muitos cânceres podem ser indolentes. Em alguns serviços de excelência, que você tem ressonância magnética disponível ali, fácil, em que você pode observar esse câncer, né? Às vezes eu tenho um paciente aqui que, por opção dele, ele é jovem, tem 60 anos, tem 55 anos, ele fala, eu não quero a cirurgia porque eu posso ter uma chance de ficar impotente. Eu quero observar meu câncer de próstata. Tranquilamente, ele pode fazer esse acompanhamento. A gente vai dosar PSA a cada 6 meses, fazer ressonância uma vez por ano e acompanhar. Tá? É uma opção de tratamento, principalmente hoje, em que a opinião do paciente é muito importante. Então, assim, essa informação do screening, da política de rastreamento em massa, realmente ela caiu por terra. Mas não se contradiz com a questão de que, quando não tem sintoma, é oportunidade de cura e deve ser feito o exame. Tá? Não sei se consegui te responder, mas a gente tem que pensar nisso porque é oportunidade de cura. Tá? Mas é opcional ao paciente, ele tem o direito de, né, ou porque ele também não pode fazer uma cirurgia cardíaca, porque ele é cardíaco, e você pode fazer seguimento dele. Ele não quer fazer radioterapia porque pode dar irritação da bexiga ou do reto, e aí ele prefira, não, vamos fazer o acompanhamento. E o médico, junto com ele, vão decidir se faz o acompanhamento simplesmente desse tumor ou não, tá? Ok, obrigada. Mais alguma pergunta?
Creio que não temos mais perguntas, doutor Paulo. Quero agradecer, neste momento, aos profissionais que colaboraram, ao público que participou, ao Paulo, que ministrou essa palestra hoje. Espero todos aqui amanhã, neste mesmo horário, para a palestra pélvica com a fisioterapeuta Dirce Brandão. Doutor Paulo, muito obrigada. Agradeço a sua participação, viu? A sua colaboração. E o senhor pode ter certeza que a gente do SESC está muito agradecida. E nós, participantes hoje dessa palestra, tivemos muitas dúvidas que, antes de fazer a pergunta, o senhor esclarecia. Eu mesmo tive três dúvidas que o senhor esclareceu antes de eu perguntar. Então, meu muitíssimo obrigado, uma boa noite, uma excelente noite para todos, para o senhor. E Amanda, Carlene agradeceu, muito obrigada, doutor Paulo. Amanda, ótima apresentação, parabéns. Emanuela, muito esclarecedor. Marilda, muito obrigada, boa noite. Boa noite também e obrigado pela oportunidade. Eu acho que é com informação que a gente pode crescer, né, e ter uma vida mais saudável.